والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. Respeitados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e de seguida enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Hoje temos como tema a verdadeira, isto é, a primeira religião. Qual é a primeira religião entre a nossa, que é o Islã, e o cristianismo? Muitas das vezes somos perguntados. Várias vezes as pessoas lançam este tipo de pergunta. Mas vocês, muçulmanos, a vossa religião e a nossa, qual é a primeira? Querem ver, né? Querem saber. Se a primeira é deles, então a religião deles está certa. E obviamente que todos nós temos esta consciência, temos este conhecimento, todos não, alguns de nós, temos este conhecimento de que a primeira religião, ou então entre estas duas religiões, a primeira só pode ser o cristianismo. Portanto, ao longo da nossa palestra, inshallah, vamos poder responder esta questão com algumas provas. Primeiro, nós como muçulmanos temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Coran diz: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, Allah diz: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Allah no Coran, Surah Al-Baqarah, versículo 120, está a dizer que seja judeus ou cristãos, eles jamais estarão satisfeitos contigo até que sigas a crença deles. Allah está a dirigir estas palavras ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Coran foi revelado para ele e foi revelado para nós. Portanto, ao ouvirmos estas palavras, devem se refletir na vida de cada um de nós. Cada um de nós deve ter esta consciência, este aviso vem para cada um de nós. Cada um de nós deve saber que estas duas religiões jamais estarão satisfeitas comigo como muçulmano até que eu abrace a crença deles. Se eu não for judeu e se não for cristão, então estes ou crentes destas religiões jamais estarão satisfeitos comigo. Não são minhas palavras, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, podemos rir, podemos fazer tudo, mas há sempre alguma tendência por parte destas religiões, por parte dos crentes destas religiões. Qual é a tendência? A tendência é de nos puxarem para o lado deles. Este é o aviso, estas são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é por acaso que nós temos visto, dia após dia, uma luta de crentes. Ou a pessoa vai para o Islã, ou sai do Islã, vai para o cristianismo. No nosso país, muito em particular, onde temos estas duas religiões como primeiro e segundo lugar, Islã e cristianismo.
Primeiro está o cristianismo e segundo está o Islã. Portanto, temos visto pessoas a fazerem este vai e vem. Ora está no Islã, ora está no cristianismo. Porque há uma luta de crentes. Mas tudo isto, Allah já disse, que eles jamais estarão satisfeitos contigo até que abraces a crença deles. Por isso, as conquistas aparecem dia após dia, que é para nós podermos aderir às outras crenças. E é preciso que sejamos fortes, munidos de conhecimento, que é para podermos saber nos defender. Portanto, a primeira religião entre estas duas religiões, sem mencionar a outra religião, que é o judaísmo, a primeira religião entre o cristianismo e o islamismo, aparece a resposta dentro dos versículos bíblicos. Mas, antes de avançarmos, eu só queria recordar aos irmãos, através deste ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz que eles não estarão satisfeitos contigo até que abraces a crença deles. Nós temos visto, já vínhamos vendo que muitas das vezes, para conseguir-se conquistar ao muçulmano, o que se faz, ou o que fazem, é difamar a própria religião, é difamar o Islã. Provas como provas para convencer o muçulmano para deixar a sua religião é difícil. Mas difamando a religião islâmica é fácil. Aqueles que têm uma fé vazia, aqueles que têm pouca fé, é fácil conquistar a eles. No passado, nós ouvíamos dizer que os muçulmanos, quando morrem, são rasgados a barriga, lavados a tripa ou as tripas e depois voltam a fechar, daí é quando vão enterrar. Ouvíamos isto no passado nós. E pior, quando vissem naquele vai e vem das pessoas que estão a preparar o kafan, naquele vai e vem, querem tesoura, querem ou faca, ou querem lâmina, você via os cáfires ou os não muçulmanos a se coçarem. Está a ver, estão a ir rasgar barriga. Foi uma acusação falsa, ou é uma acusação falsa contra o Islã. Isto tudo para denigrir a imagem islâmica. Isto tudo para desmoralizar o muçulmano. E aqueles que não tinham conhecimento sobre o Islã acabam caindo nesta armadilha. Acabam deixando o Islã. E aqueles que queriam abraçar o Islã acabam não abraçando o Islã. Por quê? Existem coisas ou acontecem coisas que praticamente são estranhas. E ainda vão mais além. Naqueles tempos, todos sabem, os nossos avós, quando morresse alguém, eles preparavam fátia, faziam fátia de 3 dias, 40 dias. E qual era a interpretação por parte daqueles que não eram muçulmanos? Diziam, não vão comer na casa dos muçulmanos, principalmente aquela cerimônia deles de 40 dias e 3 dias, por favor não comam. Porque a água que eles usam para preparar a comida é a mesma que eles usam para lavar o mayit. A água que eles usam para lavar o morto é a mesma que eles usam para confeccionarem os seus alimentos, principalmente aqueles alimentos que eles dão naqueles dias. Portanto, não vale a pena aproximar estas cerimônias. Difamaram o Islã, falaram mal do Islã. Estou a falar de coisas que eu mesmo ouvi. Não estou a falar de coisas que ouvi na segunda ou terceira pessoa, não. Na primeira pessoa. Difamaram o Islã, né? E depois disseram que Islã é só para pessoas asiáticas, não é para nós africanos.
Difamaram o Islã. Quem queria ser muçulmano dizia: não, eu não posso ser muçulmano porque esta religião não me pertence. A minha religião como africano é cristianismo. Islã é dos vindouros. Difamaram o Islã. Portanto, temos que olhar para o ayah de Allah subhanahu wa ta'ala que eu recitei primeiro, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Eles pretendem com as suas bocas apagarem a luz de Allah. Qual é esta luz de Allah? O Islã. Quem é estes que pretendem apagar a luz de Allah? São os káfiros. Porque mais além Allah subhanahu wa ta'ala diz: wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer prevalecer a sua luz. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer prevalecer a sua religião, mesmo que isto desagrade aos descrentes. Portanto, combina entre este ayah que se encontra no Surat As-Saf, versículo 8, Quran 61, versículo 8, com o versículo que nós recitamos do Surat Al-Baqarah, Quran 2, versículo 120, quando Allah diz que estas duas religiões, elas jamais estarão satisfeitas convosco até que vocês abracem a religião deles. Estamos a notar, estas difamações todas não vieram do outro lado, não vieram de muçulmanos, não foram muçulmanos a comentarem isto, a tecerem estes falsos comentários sobre o Islã, mas sim foram os descrentes, foram aqueles que não são muçulmanos que comentaram algo contra o Islã. Allah falou a verdade. Infelizmente, nós como muçulmanos estamos desatentos. E quando paramos neste lugar para refutar este tipo de pessoa, próprios muçulmanos dizem: mas por que estão a mexer com as outras religiões? Não é mexer com as outras religiões. Nós estamos a responder exatamente aquilo que tem sido provocação por parte das outras religiões. Nós, como muçulmanos, mantemos-nos calados a toda hora ou toda hora, aí aproveitam-nos, falam tudo aquilo que eles quiserem, acusam de todo jeito que eles quiserem. E se nos mantermos calados, obviamente que Allah vai continuar a alastrar a sua religião, mas várias pessoas ainda estarão na dúvida se de facto o Islã pratica isto ou não pratica. Portanto, disseram que a religião não era nossa, mas sim era dos asiáticos. E depois, esta verdade, ou então esta inverdade, foi descoberta. Depois disseram que o Islã não é para pessoas do sul nem do centro. Mudaram agora. O Islã não é para pessoas do sul nem do centro, mas sim só os de norte que podem ser muçulmanos. Acusação, isto não é verdade. E se nós como muçulmanos mantermos-nos calados, o que é que os outros vão pensar? Vão pensar que isto é verdade, que de facto o Islã não é para nós pessoas do sul, não é para nós pessoas do centro, mas sim é uma religião que é de pessoas do norte. Portanto, também acusaram falsamente o Islã. Como se não bastasse, hoje, por causa da tecnologia, acusa o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ser o falso profeta. E nós como muçulmanos queremos nos calar, queremos dizer que não vale a pena provocar a eles, porque eles estão na religião deles. Não, nós não estamos a provocar, muito pelo contrário, estamos a responder apenas aquelas acusações que nos são dadas, que nos são enviadas. São acusações falsas. E nós temos que responder. Porque o Coran, assim como a própria Sunna, tem todas as respostas. E se nós mantermos-nos calados, o que os mal informados vão pensar? Vão pensar que isto é uma realidade. Vão pensar que isto é uma verdade. Portanto, até hoje, esta mentira reina. Os usuários, os internautas, os usuários das redes sociais
sabem muito bem qual é o problema que tem se enfrentado muito mais nas redes sociais. Acusação por aqui, acusação aqui e acolá. Tudo isto sobre o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é preciso que nós respondamos, esclareçamos a humanidade, que é para esta mesma humanidade poder saber se dirigir. Como se não bastasse, criaram grupos terroristas e mesmo assim imputaram a culpa ao muçulmano. Trouxeram textos, trouxeram aias dentro do Corão, mal enquadrados, para defenderem a sua acusação. E se nós mantermos-nos calados, obviamente que o inimigo vai se aproveitar de nós. Obviamente que aquele que está para destruir o Islã vai se aproveitar de nós. Hoje, por causa da tecnologia e das televisões, assistimos em plenos cultos muçulmanos a fazerem testemunhos que eu era muçulmano e deixei o Islã. Eu era muçulmano e deixei o Islã. Estão a usar estes meios de comunicação também para destruir o Islã. E nós temos que voltar para esta ayah de Allah, quando diz que eles querem extinguir, querem apagar a luz de Allah, mas Allah fará prevalecer esta mesma luz que é o Islã. Nós temos que voltar para estas duas ayahs que eu dei. Allah diz que judeu e cristão jamais estará satisfeito com você. Allah não passou de atrás. Allah chamou nomes deles, nomes das religiões. Mas hoje, como muçulmanos, a gente diz, não, pelo menos nós temos que ter modos para falar com eles. Sim, senhor, são regras que estão dentro do Corão, sem dúvidas. Allah subhanahu wa ta'ala disse que tem que dialogar com eles de boa maneira, sem dúvida. Mas quando é para chamar nome, a gente tem que chamar. Judeu e cristão nunca estará satisfeito convosco até que você abraça a crença dele. E é isto que está a acontecer. Eles nunca estarão satisfeitos e nunca estão satisfeitos conosco. A tendência é de nos puxarem para a sua religião. A tendência é de falarem mal da nossa religião, que é para as nossas mentes poderem se desviar. E na verdade eles estão a conseguir desviar as mentes de muitas pessoas. Vários muçulmanos estão sendo desviados. Antes de ontem eu estava a conversar, alguém entrou no meu privado no WhatsApp e ele disse que, olha, eu quero ter um debate consigo assim no WhatsApp. Eu disse, eu não faço debate no WhatsApp, nas redes sociais não faço debate, porque fiz um pacto eu e meu Deus. Por quê? Em 2014 eu fazia debates no WhatsApp, aliás no Facebook. Acreditem, irmãos, era das 6 às 6. Eu só saía e ia fazer salat, porque na altura também era imam e o masjid estava perto. Eu só saía, acordava salat al-fajr, ia fazer salat, dirigir o salat, voltava, tinha que pegar no meu tablet na altura para poder debater com eles. 2014 eu acredito que acabei todo 2014 a fazer isso. Quer dizer, já não tinha tempo para nada. Perdi todo o tempo a dialogar com eles. E fui ver que, afinal de contas, aquilo foi uma grande perca de tempo. Grande perca de tempo porque eles nem estão focados num e único assunto. Ora trazem isto, ora trazem aquilo, ora trazem isto, ora trazem imagens ofendendo o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então comecei a ver que aqui eu só estou a perder tempo. Então, a partir de 2014, eu fiz um pacto que eu, Allah, não quero mais voltar a fazer debates como estou a fazer agora nas redes sociais. Mas eu quero sair para fora para fazer debate frontalmente. Não quero me esconder por detrás das redes sociais. Eu quero entrar no terreno para fazer os debates. E foi no dia 7 de abril de 2015 que nós tivemos o primeiro debate no Maputo. Atenção, primeiro debate no Maputo. Já vinha fazendo meus debates. Não eram filmados. Mas no Maputo, alhamdulillah, este primeiro debate foi filmado. No dia 7 de abril de 2015.
Fizemos o debate com Testemunha de Jeová e, alhamdulillah, a partir dali para frente, Allah abriu os caminhos. E desde lá até aqui, não há nem sequer um desses adeptos do livro conseguiu trazer uma prova clara e viva a contrariar o Islã. Ninguém. Allahu Akbar. Ninguém. O que quero dizer aqui, se eu ficasse ainda nas redes sociais, teria perdido um rico tempo e nem teria feito, se calhar, chegar a mensagem às outras pessoas que precisam e que hoje, alhamdulillah, temos recebido várias mensagens de pessoas a dizerem fulano X está para entrar no Islã, fulano X entrou no Islã. Ainda hoje, wallahi, thumma wallahi, ainda hoje, há um senhor de Portugal, católico, alguém confidenciou-me que assistiu aquele nosso vídeo de Quelimane, onde fala da origem das religiões. E ele ouviu a origem da sua religião, que é a católica. Ele disse, afinal de contas, eu não sabia, eu pensei que esta religião, minha, fosse de Jesus Cristo. Afinal, isso partiu do ano 325, então sexta-feira eu vou aceitar o Islã. Hoje eu tive esta informação. Portanto, quero dizer que, a partir destes trabalhos que nós decidimos fazer, mas depois de ter um pacto com Allah, que nós decidimos fazer de forma frontal, estão a surtir efeitos positivos. Portanto, é preciso que nós saibamos lidar com estas pessoas, porque não estão satisfeitos conosco, sem sombras de dúvida. Portanto, qual é a primeira religião entre o Islã e o cristianismo? A primeira religião, respeitados irmãos, é o Islã. Não se pode dizer de jeito nenhum que o Islã veio depois do cristianismo. Não pode. Não se pode dizer isso. Porque Islã significa submissão, submeter-se às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Na própria Bíblia, no João 6, versículo 38, Jesus, de acordo com a Bíblia, disse que Jesus disse assim, que eu não desci do céu para fazer as minhas vontades, mas sim desci do céu para fazer as vontades de Deus. Desci para fazer a vontade de Deus. Logo, ele está a dizer que veio para a terra para cumprir com o Islã, para submeter-se às ordens de Allah. Logo, Jesus Cristo foi um muçulmano. E como se não bastasse, no Marcos 3, versículo 31 até 35, diz o seguinte, que uma vez, de acordo com a Bíblia, isso já é crença deles, uma vez Jesus estava a ensinar os seus discípulos, e de repente chegou a sua mãe, e os discípulos disseram a ele, olha, está lá fora a sua mãe. Ele disse, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Allah. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Allah. Por isso, concluindo, por isso que os muçulmanos nunca olharam para Cristo como Filho de Deus. Por quê? Muçulmanos e Jesus são irmãos. Se eu for a ver um muçulmano idoso, vou chamar a ele de papá, né? Querendo interpretar este versículo, quando diz minha mãe é aquela que faz as vontades de Allah, eu posso dizer, olhando para uma pessoa idosa, posso chamá-lo de pai. Por exemplo, eu muçulmano, chamo ele de pai, né? Os meus irmãos da mesma idade ou um pouco mais, posso chamar eles de irmãos. Portanto, Jesus Cristo, os irmãos dele são muçulmanos. Por isso que os muçulmanos nunca chamaram a Jesus de Filho de Deus. Nunca chamaram a Jesus Cristo de Deus, porque são irmãos. São irmãos. Muçulmano e Cristo são irmãos, porque confessaram a mesma fé. Disseram ou então rezaram a mesma religião. Muçulmanos e Jesus Cristo. Portanto,
aqueles que chamaram ou aqueles que chamam a Cristo de Filho de Deus, então estes não são irmãos de Cristo. E nós, como irmãos de Jesus Cristo, a nossa missão é defender a honra de Cristo. Porque um irmão conhece melhor o seu irmão do que qualquer um. Portanto, quando hoje a gente diz, não, vamos deixar os cristãos com a sua... Tudo bem, deixar sim, senhor, mas não podemos deixar de propagar aquilo que é a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Portanto, a religião de Cristo foi o Islã, e o Islã foi, entre cristianismo e islamismo, o islamismo foi a primeira religião. Quando é que surge então o cristianismo? O cristianismo surge, de acordo com a Bíblia, Atos 11, versículo 26, diz que Paulo e Barnabé chamaram os discípulos de cristãos pela primeira vez. Veja lá, aqui a Bíblia está a enfatizar. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos na Antioquia. Pela primeira vez, discípulos, não Cristo, discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos na Antioquia. E atenção, Paulo não conheceu a Cristo. Paulo não viveu no tempo de Cristo, mas teve esta ousadia de chamar os discípulos de Cristo de cristãos. Portanto, foi a primeira vez. E é aí onde nasce agora uma nova religião chamada cristianismo. A pergunta é, se os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos na Antioquia por Paulo, quando estavam com Jesus, estes discípulos foram chamados como? Muçulmanos. Voltando para aquele versículo, quando diz que meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, logo ele estava a transmitir para os seus discípulos que veio exatamente cumprir as ordens de Allah, e ele também, isto é, os seus discípulos também vieram ou devem trilhar pelos mesmos caminhos ou pelo mesmo caminho. Portanto, quando nasce esta religião cristã, que foi trazida por um senhor chamado Paulo, começam agora as desavenças. Não vou entrar naquela palestra que fizemos em Quilimane, apenas estou a trazer o resumo, para podermos saber qual é a verdadeira, isto é, qual é a primeira religião. Portanto, quando nasce a religião cristã, houve, obviamente, uma luta entre os seguidores de Cristo e quem? E aqueles que queriam seguir Paulo. Muito certo. Já está. Ok, está bem. Jazakumullah khair. Portanto, vamos passar para outra sala. Jazakumullah khair. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Dando continuidade da nossa conversa. 17. Tá bem, ok. Dando continuidade da nossa conversa, nós estávamos a dizer que Paulo, o apóstolo, conhecido como apóstolo pelos cristãos, ele, quando chama eles de cristãos pela primeira vez, quando chama a eles pela primeira vez de cristãos, então entrou uma rixa, entraram em guerra entre, isto é, os seguidores de Paulo e os seguidores de Cristo. Entraram em guerra. E esta guerra arrastou-se até o ano 300 ou o ano de 325, quando houve aquele concílio de Niceia. E aí decidiu-se que o grupo de Paulo deveria estar a liderar. E foi assim como começou a liderar o grupo de Paulo, neste caso, os cristãos católicos romanos. E quando chega, portanto, aqui também é mais uma lição, pois no ano de 325 é quando nasce a Igreja Católica. E nós estamos a falar aqui da primeira religião. Qual é a primeira religião entre cristianismo e islamismo?
Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, Cristo em nenhum momento chamou alguém de cristão. Nenhum momento ele disse isso. Portanto, sempre falou de submeter-se às ordens de Allah. Logo, Cristo foi muçulmano. E quando que aparece o cristianismo, aparece com Paulo. Depois, isto é, os cristãos do tempo de Paulo chamam-se por cristãos primitivos. Depois é quando aparece o catolicismo, no ano de 325. Podemos ver que o Islã já existia. Com Jesus Cristo, o Islã já existia. Portanto, se um católico vier nos dizer a vossa religião é a nossa religião, a nossa é a primeira, a resposta é mentira. Não é verdade. A primeira religião é Islã. Porque o cristianismo, isto é, o catolicismo, apareceu no ano de 325. Hoje, infelizmente, somos até confrontados por estes que se chamam de cristãos, quando na verdade não são cristãos. Estamos a falar exatamente daqueles que se desvincularam da católica. No ano de 1517, com Martinho Lutero, houve aquela religião chamada luterana. Portanto, quando Martinho Lutero pretendeu, ou então decidiu protestar contra a católica, formou a sua seita. Em 1517, irmãos, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou com a profecia, começou a trabalhar no ano de 610 depois de Cristo. Para 1517, um cristão vir falar comigo e dizer: olha, a vossa religião é a minha é a primeira, uma vez que a religião dele nasceu em 1517, isso é ridículo. Wallahi, isto é ridículo. Porque, e quem são esses? São aqueles que se chamam de protestantes. Nem todos nasceram em 1517. Em 1517 foi apenas uma revolução. E depois apareceram aí igrejinhas, não é? Estão aí igreja pentecostal, igreja sei lá o quê. Apareceram depois. Portanto, a mãe dos protestantes é a igreja luterana. Agora, neste momento nós temos visto um movimento muito grande de pessoas que dizem tiram espíritos, tiram demônios. Aqueles senhores nasceram em 1906 em Los Angeles. Em 1906 é quando eles nasceram. Façamos uma comparação. Muhammad recebeu a profecia em 610 e eles estão a aparecer em 1906. Qual é a primeira religião? É Islã. Primeiro falamos daqueles tempos que Cristo não deixou nenhuma religião chamada cristianismo. Os daqueles tempos, a primeira religião foi Islã. E os deste tempo, a primeira religião foi Islã. Porque se formos a comparar, um pentecostal vem na nossa frente e diz a primeira religião é dele, repudiamos redondamente, porque a religião muitos deles nem sabem quando que a sua religião nasceu, porque a religião deles nasceu em 1906. Aonde? Na América. Nem foi Jesus quem trouxe. Na América, né? Esses são os pentecostais. O cristianismo está dividido assim: catolicismo. Aliás, primeiro temos os ortodoxos, depois temos, quer dizer, a mãe é católica, temos os católicos, depois em 1050 na católica houve esta discordância, saiu um grupo que se chamou de ortodoxos, né? E depois temos os pentecostais. Pentecostais são esses que trabalham mais com espíritos, espiritismo, né? Quando diz, em nome de Jesus, faz isto, mais aquilo. Estes são os pentecostais, né? Portanto, em 1977 nascem os neopentecostais. Os pentecostais nasceram em 1906, depois nasceram os neopentecostais. Os neopentecostais nasceram em 1977, com a Igreja Universal. A partir da Igreja Universal para cá, todas essas igrejas chamam-se por igrejas neopentecostais.
Todas essas igrejinhas que vocês estão a ver, esse faz milagre, todos eles dizem que fazem milagre, estão a sair da igreja universal. Portanto, eles são chamados de neopentecostais. Quando é que nasceram? Em 1977. Querem se comparar com o Islã. Nós e vocês, quem são os primeiros? Nós é que somos os primeiros. Aonde? Primeiro de onde? Não são primeiros nada. Estão a nascer agora. Mas querem gozar na cara de muçulmanos. Querem acusar os muçulmanos. Portanto, por causa do tempo, tenho a dizer que este tema que trouxemos hoje, que é sobre a primeira religião entre islamismo e cristianismo, a resposta é: a primeira religião entre Islã e cristianismo, a primeira religião é Islã. A Bíblia é que atesta isso também. Aliás, o Corão diz, né? Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, né? Sem dúvida. Mas como a minha área é mais Bíblia, a Bíblia atesta isso, que Jesus Cristo nunca professou uma religião chamada cristianismo. Nunca. Para terminar, quero vos dizer que, mas essa é uma palavra um pouco ofensiva. Esta é uma palavra um pouco ofensiva. Mas tem provas. Dentro da Bíblia, estou sendo ouvido lá fora. Estamos ouvindo lá fora. Dentro da Bíblia, no Mateus 24, versículo 4, 5, 6. Mateus 24, versículo 4, 5, 6. Diz assim, disse que Jesus Cristo disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus Cristo está a dizer, muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Sabe, aqui o próprio cristão não consegue perceber. Virão em meu nome, Jesus Cristo, quer dizer, o seu nome, podia dizer, é Jesus, filho de Maria, né? Mas este chama-se título, né? Cristo, é um título. Este é título de Jesus. Só Jesus é quem deve ser chamado de Cristo. Só Jesus é que é Cristo. Mas vejam lá este mistério dentro da Bíblia, quer dizer, não sei se é mistério, mas esta palavra dentro da Bíblia, quando diz, Jesus disse, muitos virão em meu nome e esses enganarão a muitos. Como é que eles se chamarão? Isto, usarão o meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Veja lá, ele não disse que as pessoas que hão de enganar as pessoas hão de usar o nome de Jesus, não. Disse, os que enganarão hão de usar o nome de Cristo. Dirão que eu sou o Cristo. Agora vamos. Jesus, isto é, Paulo, quando designou, quando deu título aos seus religiosos, chamou-os de cristão. Chamou a eles de cristãos. Vou dar um exemplo. Faltam 2 minutos para mim. Eu, como moçambicano, se saio lá fora, isso é, sou de Moçambique, para ser visto que eu estou a usar o nome de Moçambique, como é que vão me chamar lá fora? Como? Moçambicano. Cristo disse, usarão, isto é, os que enganarão as pessoas usarão o meu nome. Dirão que eu sou o Cristo. Paulo, quando chegou, usou uma religião, isto é, formou a sua religião. Essa religião chamou-se cristã. Religião cristã. Cristã provém de quê? Provém de... Logo, os desta religião, o trabalho deles é de enganar. Atenção, eu disse que essa palavra é um pouco ofensiva, mas está dentro da Bíblia. Logo, os que estão a usar este nome são pessoas que estão a enganar. 1 minuto. Afinal, dá um tempo para perguntas aqui, senão vamos ficar muito tempo. Sim. Não, perguntas inshallah vamos deixar depois. Né? Portanto, Paulo deu a eles o nome de cristãos. Jesus disse, os que enganarão as pessoas virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Tenham medo deles. Então, irmãos,
Não estou aqui para incitar, mas se os cristãos lessem bem a sua própria Bíblia, veriam que, na verdade, aqui há muitas inverdades que precisamos, se calhar, enveredar por outras vias, mas esta via para nós não é boa. Respeitados irmãos, é hoje o nosso último dia como caravana de Dawa a darmos palestra neste masjid. Eu queria agradecer o convite que nos foi formulado. Na verdade, não somos dignos de sentar neste lugar e falar para vós. Então, é um privilégio muito grande e nem sabemos se voltaremos para este lugar, não sabemos. Portanto, queremos agradecer pelo convite e pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que recompense com o melhor aos que nos convidaram e depositaram a sua confiança em nós. Mesmo como gesto de término, Abdurrahman é este, mas não trabalha sozinho. Abdurrahman tem Abu Bakr, que é o vice-amir. Peço para levantar, que é para a nossa comunidade poder ver. Sim. Abu Bakr, a padre. Temos o nosso vogal, que é Mahmoud. Peço para levantar o braço. Temos o nosso cameraman, que é Daoud Jumadad. Que temos o nosso coordenador, que é Fadlur Rahman. Na beira temos um que está no Itikaf, chamado Naim. Na beira somos representados por Molana Rafik, em Chimoio por Molana Jamal, em Tete por irmão Yassin, em Gilman por Sheikh Uthman e assim por diante. Portanto, Jazakumullahu khairan, e quero que, como pregador, eu queria deixar um dua apenas e gostaria que todos levantassem as mãos, que é para poderem receber também um pouco daquilo que é o meu dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Allah, perdoai nossos pecados, ya Allah. Oh Allah, nós somos pecadores, tu és o perdoador. Perdoai nossos pecados, ya Allah. Oh Allah, faça com que nós morramos com iman, ya Allah. Oh Allah, aceite o nosso jejum, ya Allah. Oh Allah, aceite todas as nossas boas ações, ya Allah. Oh Allah, perdoai todas as nossas falhas, ya Allah. Oh Allah, há pessoas que não encontram casamento, façai casar-lhes, ya Allah. Oh Allah, há pessoas que não têm emprego, dê-lhes emprego, ya Allah. Oh Allah, há pessoas que não têm filhos, dê-lhes filhos, ya Allah. Oh Allah, há pessoas que estão debaixo de guerra neste momento. Oh Allah, façai cessar fogo, ya Allah. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.